vezes perceba. A gente está hoje, para a gente falar sobre esse assunto, um dos maiores neurologistas que eu conheço, uma pessoa ultra do bem também, além de um grande profissional, que é o Dr. Leandro Teles. Muito bem-vindo ao Melhor da Tarde, viu, meu amigo? Tudo bom? Obrigado, Kátia. É uma honra estar aqui com vocês. Sempre nossa, tá no Melhor viu? da Tarde. Estou à disposição. Uma pena que logo após essas cenas tão tristes, lamentáveis. Aí eu lhe pergunto, Leandro, o que pode acontecer com uma pessoa para ela chegar num ponto de uma discussão, por mais que uma discussão seja uma discussão forte, dela falar que ela vai se atear a fogo e a pessoa vai e se joga fogo mesmo. Que grau de transtorno essa pessoa pode ter? É muito importante a gente ter cautela com esse caso. A gente precisa de novas informações, porque a gente sabe a ocorrência, mas a gente não sabe a motivação. A gente não sabe se ela teve um acidente, se ela errou a mão, por exemplo, e dá para perceber que ela tomou a decisão de forma impulsiva. Foi, diante de uma discussão, estresse, parece que não foi algo planejado, nem com racionalidade. E é muito importante entender qual era essa patologia prévia dela, porque realmente ansiedade, bipolaridade, distúrbios de personalidade, tudo isso pode aumentar o risco de você ter um ato impulsivo. E isso pode machucar o outro e pode te machucar também. A impressão que dá olhando as imagens é que ela queria responder a uma agressão, uma discussão, ou cumprir realmente uma promessa, uma ameaça. Mas eu acho que isso a gente vai ter clareza quando ela puder prestar depoimento. Pode ser que ela tenha errado a mão, tido um acidente junto com a ameaça. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Leandro. Ela diz que, a mãe, né, da Catiusca diz que ela sofre de ansiedade, outros transtornos também, emocionais. Às vezes, o uso de medicamentos indicados pelo médico, associado a qualquer coisa que a pessoa resolve tomar por conta própria, pode também tirar um pouco a pessoa desse equilíbrio, desse eixo? Sem dúvida. Tem várias coisas que podem instabilizar o paciente que antes estava estável. Então, o estresse agudo, falta de sono, substâncias lícitas ou não, álcool, erro de medicamentos, e de repente a pessoa pode usar essa fronteira da impulsividade e tomar uma conduta que talvez friamente não tomaria. A gente sabe que a ansiedade amplifica o estresse. Bipolaridade, dependendo do momento, também acontece. Agora, antes de falar em suicídio ou de autoagressão, é importante a gente ouvir a versão e ter muito cautela na interpretação de pedaços da história, de imagens isoladas. A gente estava ouvindo até o relato hoje da mãe da Catiusca, dizendo até que a filha sofre de ansiedade, alguns transtornos. Eu comentei que é difícil, né, doutor Leandro, os pais, de uma forma geral, saberem o que passa, gente, não estou falando da Catiusca, de uma forma geral, o que passa pela cabeça do filho 100%, porque a gente sabe, ainda mais quando os filhos já não moram mais com a gente conhece uma parte dos nossos filhos, a gente não pode afirmar, meu filho nunca faria isso, porque certeza a gente não tem, ainda mais se a pessoa está num nível de desequilíbrio de ansiedade ou de estresse ou qualquer outro, né, doutor Leandro? Verdade, Kátia. A gente sempre projeta ter algumas questões com relação aos nossos filhos, a gente tem um grau de conhecimento, lógico, mas esse grau de conhecimento é muito longe do total. E as pessoas dominadas pelo cérebro emocional, a pessoa ela pode realmente surpreender. E pode surpreender os pais, pode surpreender o irmão, pode inclusive surpreender a si mesma. A pessoa pode olhar depois uma atitude que começou e falar: nossa, eu nunca achei que você ia capaz de fazer isso. Mas às vezes naquele momento de impulsividade, você pode tomar uma conduta inadequada. Então, o cérebro límbico, o cérebro emocional, ele pode realmente te levar a uma situação de urgência, de emergência, que pode nublar a sua racionalidade. É como se tivesse, no momento que você está nesse grau extremo de ansiedade, de estresse, uma lacuna, um espaço que a pessoa é como se ela tivesse um vazio e aí ela faz algo que ela nem imaginava que teria coragem de fazer, né? Perfeito. Às vezes faltou ao cérebro tempo, faltou condição emocional para pensar na consequência ou no risco envolvido. E aí a pessoa pode sofrer um acidente, errar a mão, ou realmente muito maior do que a ferramenta que ela utilizou. Então, esse momento de alto estresse e atividade pode levar alguém a puxar um gatilho, a carro, atropelar
pessoa. Isso não quer dizer que é uma inocência. Sim. Mas é para a gente compreender o antes de comportamento, antes de julgar o outro, baseado na nossa... Assim. Isso é muito importante, porque às vezes, né, Alex, a gente julga os outros baseados naquilo que a gente sente hoje. Porque a gente também hoje pode estar de um jeito, amanhã a gente pode estar de outro, passando pelo mesmo problema de ansiedade, de estresse, de qualquer outro transtorno, de qualquer outra pessoa, né? Exatamente, Kátia. É aquela história que a gente sempre diz, a gente não sabe o tamanho da dor do outro e como ele sente e administra. Só para atualizar uma informação, a gente sabe que a paciente de queimadura é um sofrimento, é uma dor. Nossa, Diz que Catiúcia claramente está com muita dor, tomando medicamentos, preocupada com a aparência, mas também com o filho. Ela tem um filho de 12 anos. Ah, ela tem um filho de 12 anos. Também tem um filho, então ela tem perguntado para a mãe sobre isso. Tadinha. Agora, doutor Alex, que está falando aqui, queria te fazer uma pergunta também. Ciúme, a gente sabe que às vezes é algo que tira algumas pessoas do comum. E a gente vê uma relação ali, tem alguma coisa, um atrito entre as duas. O ciúme, para quem já tem uma tendência, uma potencialização a cometer atos impulsivos, é algo agravante nesses casos? Pode ser. Às vezes pode ser a gota d'água, pode ser o motivo da discussão. Existe ciúmes de vários níveis. Existe o ciúme saudável, aceitável. Agora, existe o ciúme possessivo, mais intenso. E existe até o ciúme psicológico, meio paranoico. Isso pode... Essa sensação de posse, de estar sendo enganada ou ludibriada, isso pode levar a um gatilho, né? Ele vai, eventualmente, ao risco para a pessoa e para a pessoa também. Então, é muito importante não ver sempre o ciúme como um sinal de amor. Tem que ter muito cuidado para entender a resposta. Se ela for desproporcional, é bom buscar ajuda. Muitos psicólogos ajudam a pessoa, ajudam os casais, porque isso levar, assim, a crimes passionais, a autoagressão e a dissociação de um relacionamento que é tudo para si. Olha, doutor Leandro, vou pedir só para a gente fazer o seguinte. O pessoal vai segurar pelo híbrido, mantém o Skype ligado, aí você entra para a gente falar do outro caso, só por áudio, porque senão em alguns momentos eu estou tendo que ler seus lábios, porque dá um... e aí o pessoal de casa não vai conseguir ler lábios. Aí a gente entra por telefone, tá? Segura só um pouquinho aí que eles já vão reconectar. Mas você viu, doutor Leandro Teles disse uma coisa importantíssima. Ciúme não é sinal de amor. Não, é patologia, né? E aí, às vezes, a gente acha bonitinho a pessoa ter ciúme. E não é, cara. Ah, é legal, porque é sinal que me ama. Não quer dizer isso. Ou que a pessoa tem um ciúme normal e que nunca ela vai transcender aquela parte do limite de ali, né? passar do ciúme aceitável ao ciúme patológico. Mas acho que você abriu a entrevista falando o básico e é o alerta, né, Kátia? Perceba dentro de você qualquer alteração, e a gente se conhece bem, né, Kátia? A gente sabe que tem algo que não está bem, né? Mas você sabe que uma vez, até o doutor Ciro Mas, ele estava falando disso. Às vezes o corpo da gente faz a gente achar que a gente está bem, o cérebro faz isso. Mas a gente está em total desequilíbrio. Então, às vezes, o que as pessoas ao nosso redor falam da gente é mais importante para a gente dar um start e começar a prestar atenção em algumas situações que a gente foge do equilíbrio.